Meu amigo vascaíno, virou caso de polícia. Novas denúncias com relação ao grupo 777 Partners, que ganharam repercussão não apenas aqui no Brasil, porém em todo o mundo. E mais coisas virão à tona, mais coisas irão estourar nesta semana. O Conselho Deliberativo do Vasco da Gama pede explicações e faz uma série de questionamentos a 777 Partners por conta aí de fraudes e descumprimento aí com relação a vários assuntos que atacam a SAF Vasco. A gente vai falar muito aqui também sobre a situação do protesto, porque ontem teve protesto lá em São Januário, a GDA levou caixões e velas aí, a situação está muito grave, toda semana está tendo protesto no Vasco da Gama, e a gente vai falar muito aí sobre a situação do Leven. O Leven ontem veio a público para poder soltar o verbo, fazer o seu pronunciamento como líder aí da oposição vascaína, e a gente vai falar aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro, do jeito que está o Vasco caminhando para a lanterna do Campeonato Brasileiro e a situação de técnico e reforço. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Mas nos conceda mesmo um voto de confiança se inscrevendo no nosso canal para a gente poder ter voz ativa contra esses vagabundos que estão lá no Vasco. Bom, meus amigos, Vasco da Gama e Cruzeiro. Mais um jogo aqui no Rio de Janeiro, um jogo onde o Vasco da Gama deveria estar aí com 6, 7 reforços já apresentados, mas, por enquanto, o Paulo Brax não conseguiu nem ainda registrar Serginho e Maicon no bid. Parece que o Vasco não tem dinheiro para fazer registro de atleta no bid. E o seguinte, chamou a atenção porque o Medel, que ia chegar na sexta-feira aqui no Vasco da Gama, parece que ainda não chegou, porque a 777 Partners não mandou, não comprou aí a situação relativa à passagem aérea do jogador. O jogador parece que chega só na quinta-feira. Planejamento do Vasco todo ruim. E o seguinte, né? Seguimos aí sem treinador. A maioria dos profissionais pedindo garantias ao Vasco, luvas aí, e o Vasco não tem como dar garantia. É uma situação que é muito precária, é muito difícil. E ontem surge uma informação do site norueguês, né, dizendo aí, Josimar Futebol, né, dizendo que a 777 Partners é inadimplente, ou seja, ela não cumpre aí com as suas coisas, não apenas aqui no Brasil, mas por todo o mundo. O site alega aí que a 777 Partners deixou todos os clubes que ela comprou, os 7 clubes aí, sob situações difíceis e no vermelho. Inclusive chama a atenção a situação do Hertha Berlim, certo? Que é um clube que, mais recente que ela comprou, e o clube lá da Austrália, né? O Melbourne Victory, que já estão passando muita dificuldade. Situação piorou em tudo que é lugar, denúncias gravíssimas contra o Josh Wand. Josh Wand foi preso várias vezes aí por conta de infringir a lei. Inclusive, teve até uma conta dele, né, que foi cancelada na cidade de Utah por conta dessa situação aí
de não pagamento de cartão de crédito. O cara não paga o cartão de crédito dele, teve a conta cancelada. E aí, conselheiros do Vasco da Gama pediu, certo, para que a 7777 Partners prestasse aí esclarecimentos. O Josh Wand não vai vir a público para poder falar, mas vai mandar aí o chefe de operações da 777 Partners se pronunciar, né, o Nicolas Maia, sobre essas denúncias aí. E olha só, tá? Vai ter mais coisa estourando, porque para vocês terem uma ideia, lá no Canadá, a 777 Partners está perdendo aí a concessão de voos da Flair Airlines, né? A empresa que ela é dona. Difícil essa situação. A gente entrou aí no conto do vigário. Situação complicadíssima. Eu alertei. Esse contrato do Vasco tem que vir a público, tem que ser exposto. A gente não entende muito bem porque que Salgado e Duque Estrada, os dois que têm ali cadeiras no Conselho Administrativo da SAF, não se pronunciam sobre essa situação. Certo? Vasco não fez uma nota oficial. O torcedor está perguntando, são sócios? Difícil. Bom, e ontem, pelo menos uma notícia boa, né? Luiz Roberto Levenciano esteve lá na live do nosso amigo Vascaíno do Cerrado, deu uma explanação, soltou o verbo, criticou a situação dessa SAF, está propício, sim, a vir como candidato, desde que haja um apoio maciço aí, massivo, melhor dizendo, por parte do torcedor vascaíno. Então, galera, é o seguinte, pelo menos a gente teve uma voz de esperança ontem diante da maior crise a qual o Vasco da Gama vivencia. E o Levin falou, há solução para o Vasco, há solução, mas as pessoas precisam aí definitivamente se expor um pouco mais. Tem poucos vascaínos hoje no Vasco dando sangue para lutar aí pela instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, certo? Então, parabéns ao Levin aí pelo o pronunciamento, por ter lembrado do nosso trabalho durante a live aí, e a gente fica agradecido, certo? Agradeço aí pela atenção e, gente, estourou, a casa caiu para 777 Partners. Eu avisei, tá? E a verdade prevaleceu. Vasco neles, e repito, a verdade prevaleceu. Valeu.